Olá para todos, bem-vindos ao primeiro episódio de 2025, que agora não é mais desfrutar, é Abrace o Esporte. Então, curtam, compartilhem, que agora nós vamos focar no esporte. Por quê? Porque o esporte ele traz vida, porque o esporte traz saúde, porque o esporte ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. E para participar do nosso primeiro episódio, eu trouxe a minha treinadora de corrida e que o ano passado eu fiz a Maresias Bertioga, né? Que foi as... Bertioga Maresias. Eu sempre vou do final para o começo. Que agora é Bertioga Bora Bora. Bertioga Bora Bora. Então vamos falar um pouquinho dessa piauiense que olha só as frases dela. O seu esforço e o seu comprometimento são provas de que grandes conquistas começam com o primeiro passo. Então começa com 5, com 2, com 3, com o quanto você conseguir, mas só tem que começar. Ela não apenas se dedicou ao esporte, mas também se tornou um exemplo de resiliência e determinação. Ela não fez da condição dela vítima, ela usou a condição dela para ser campeã. Vocês vão ver aqui o currículo dela. Daqui a pouco eu mostro, são mais de 70 maratonas. Conceição de Oliveira. Sua dedicação e superação são verdadeiramente inspiradoras. Ela mostrou que o esforço vale a pena. E aí, vamos nos esforçar? Vale a pena, Conceição? Se apresente. Da onde a Conceição veio? Porque aqui eu só tenho as conquistas da Conceição. Vale muito a pena. Sempre vale. Qualquer esforço na nossa vida é sempre valioso, né? Eu venho do interior do Nordeste, né? Do Piauí, do sertãozão mesmo. Filha de mãe solo, né? A gente trabalhou muito na roça, plantou, colheu, vivemos lá a minha infância inteira, minha mãe como professora, e ao longo da minha jornada adolescente ainda perdi minha mãe muito cedo. Nossa! Aos 12 anos de idade. Aí com 12 anos que minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó. E aí, a partir daí, a minha vida deu outra guinada, né? Porque até então a gente tá do lado de mãe é uma coisa, né? E depois você perder justamente nessa fase de 12 anos, que a gente fala que é a fase mais complicada. E foi daí onde começou realmente a minha resiliência, né? Que foi realmente lutar. Emociona, né? Emociona. Que nenhum começo é fácil. Todo começo a gente tem que ser muito forte para seguir, para dar o primeiro passo, para tomar as decisões, porque imagine, você ter uma vida estável lá no Piauí, de repente largar tudo e vir para São Paulo. Essa foi a decisão, acho que mais difícil de tomar e a mais sensata, quando eu decidi vir para São Paulo. E aí eu fui criada pela minha avó até meus 18 anos. Mas você ainda ficou ainda 6 anos lá no... Fiquei, quando a minha mãe faleceu com seus 36 anos, que eu falei que é uma idade assim que a gente realmente não tem. Não espera também. Eu fui morar com a minha avó, porque eu já estudava na cidade com a minha avó, né? E aí foi lá onde tudo... eu falo que minha primeira fase do meu primeiro ano até os 12, eu digo que estar com a minha mãe do meu primeiro ano até os 12 foi a melhor fase da minha vida e que eu nunca esqueci essa trajetória. E dos meus 12 aos 18, foi aonde realmente eu tive que criar uma maturidade assim. Era você por você mesmo, né? Mesmo tendo a sua avó, tendo essas coisas, exato, você tinha que... Eu tinha que dar... Eu não tive tempo... vamos dizer assim, como a pessoa fala assim, você não teve depressão, você não teve crise de ansiedade. Eu não tive tempo para isso. Até porque onde a gente vivia, sertão do Nordeste, onde as coisas são bem precárias. E aí você perder a mãe com 12 anos, a sua avó já com uma certa idade.
Eu falo, eu não tenho tempo para pensar em algo que possa dizer assim, vai pro fundinho lá e fica lá quietinha. Não, eu falei, Não, tem que nossa. sobreviver, né? Eu falei, eu tenho que levantar a cabeça, seguir os conselhos, que foram muitos, e estudar, que essa era a preocupação da minha mãe. Ela falou, estuda, porque o estudo vale muito a pena. A gente nunca vai ter mãe para sempre. Isso era uma das frases dela. frases que ela me sempre falava. Aprenda a fazer as coisas e aprenda a fazer com paciência, aprenda a fazer direito, para não fazer 2 vezes. Sempre assim. Se for colocar para fazer, faça, mas faça bem feito, para não ter que fazer 2 vezes. É verdade. Então, isso me acompanhou. E a minha avó, que eu digo que a minha avó era aquela avó sargentona, sabe? Aquela avó carrasca. Então, ela dizia assim, você tinha mãe, a mãe protegia. Porque eu era muito danada. Eu era assim, eu era insuportável, Márcia, mas insuportável de um jeito. E foi exatamente aí por conta do esporte. Porque eu não parava. Eu fazia tudo. Você era hiperativa. O que Tudo. seria hoje Tudo. seria hiperativa. Aprendi a nadar com 3 anos de idade. Nossa! 3 anos de idade. Aprendi a nadar com 3 anos de idade. Fazia travessia com os priminhos. Acho que é rio. A gente nasceu em beira de rio. Então, a gente tinha um tio que ele tinha mais filho que todo mundo lá. Tinha 6, 7. Então, ele levava os filhos para aprender a nadar e os sobrinhos iam tudo. Então, o rio ficava lotado de criança, assim. E ele jogava a gente e dizia, se salva, né? E a gente, e quando ele via que a gente estava bebendo água, ele ia lá e catava assim, a gente pelo braço, levantava. Aí ele falava assim, se engolir peixinho, aprende a nadar mais rápido. A gente pegava as piabinhas e ficava engolindo as piabinhas. Era surreal o negócio. Ai, que delícia! Foi uma infância incrível. Eu não me arrependo de nada. E lógico que a vida da gente coloca a gente em situações bem adversas, né? Eu digo que a vida, ela nos tira e também nos dá. E é assim sempre, né? Eu falo que a vida me deu dores. E essas dores me fizeram o que eu sou hoje. E quando você começou a correr, com? Aí eu vim para São Paulo, né? Ah, mas lá não foi lá? Lá eu fazia... Lá eu comecei a nadar, fazia travessia, já maiorzinha, com 7 anos. E aí eu e os primos, a gente nadava 1 quilômetro, atravessava. Sozinhos a gente fazia isso. Aí chegava lá, descansava, ia pegar ata, fruta do outro lado, porque a gente fazia uma travessia de barragem. Então, Nossa Senhora, é muito... De barragem, tem 1 quilômetro de distância. Então, a gente atravessava e aí a gente pegava fruta, pegava várias coisinhas, comia, descansava e voltava, todo mundo de novo. A gente fazia isso. E fora isso, a gente ia de bicicleta, todo mundo de Calói e Barra Forte, que era aquelas bicicletas antigas, a gente ia pedalando quilômetros, 30, 20... carregando Você já fazia um triatlon, então? Já, a gente não parava, a gente fazia tudo isso, né? E aí jogava bola também com os primos. E a gente tinha lá na cidade onde eu fui estudar com a minha avó, morar com a minha avó, a gente tinha um time chamado Maguari. Até hoje existe esse time, tá? A gente, na minha época, outras meninas já foram casadas, mas os filhos continuaram com o time. Então, quando eu vou de viagem para lá, quando eu vou fazer passeio, quando eu volto para o Nordeste, a gente faz o jogão lá, né? Aí lá eu acho que eu tenho que pagar cerveja para todo mundo, né? Mas o time até hoje existe. E aí a gente fez esse time e jogava mulherada, né? A gente jogava cidade contra cidade, bairro contra bairro. E aí eu morava com a minha avó e eu saía escondida, né? Que minha avó não me deixava. Não. Isso é coisa de homem, que esse negócio de jogar bola, que não sei o quê. E aí eu saía escondida, ficava o dia inteiro na rua. Quando chegava, apanhava. E minha avó falava assim, eu não vou facilitar a sua vida. Minha avó era meio terrível, eu não vou facilitar a sua vida de jeito nenhum. Quanto mais eu dificultar, mais gente você vai ser. Aí eu, tá bom, né? Se é pra ser gente, bora apanhar, né? E aí, já com meus 18, minha avó já mais velha, né? Meu primo morava aqui em São Paulo. Aí ele falou assim, não quer vir para cá? Já tirou seus documentos? Falei, já tô com meus documentos, tudo aqui. Ele, vem para São Paulo, eu te recebo aqui, você procura um emprego, vai cuidar da sua vida. Daqui a pouco minha avó já não
vai estar entre a gente, e aí você vai ficar aí você não tem perspectiva de nada, vem para cá trabalhar e tal. Só que lá eu fazia muita coisa, né? Eu pedalava, eu nadava, eu saía com o pessoal, né? Jogava bola, a gente tinha um time. Era meio... fazia Uma vida caiaque, bem fiz ativa. capoeira também durante muito tempo. Uns 3 anos eu fiz capoeira. Tudo que tinha na cidade, eu morava em cidade pequena, chamada Campo Maior, tem um açude no meio da cidade. A gente treinava em volta dele. Tinha um senhor que tinha uns caiaques no meio desse açude. Eu juntava... E como é que tá essa cidade? Você voltou Nossa, lá? tá linda. Tá linda. O último ano que eu voltei foi em 2016. Era para mim ter voltado em 2019. Aí eu tive que ir para Disney, correr a maratona da Disney. Não fui. Quando eu voltei já era a pandemia. Não fui. Esse ano era para ir, não fui porque eu tenho 3 cachorrinhas, um é especial, não dá para viajar. Acabei não indo. Mas ano que vem, no final do ano agora, eu vou me programar, vamos ver se dá para mim Vai dar dar sim. um pulinho lá e ver todo mundo. E daí, chegando em São Aí- Paulo, como é que você caiu nas maratonas, Exato. fazendo 70 maratonas? Pois é, o esporte realmente nasceu para... Veio para mim para ser meu mesmo, assim, né? Ele me escolheu, eu acho que o esporte me escolheu. E eu cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar. Eu falo que Deus sempre foi muito justo comigo, porque logo chegando em São Paulo, cheguei aqui no dia que o Senna morreu. Nossa! Dia 1º de maio, eu cheguei aqui, a cidade estava uma loucura. Cheguei de manhã cedo, a corrida tinha sido cedinho ali, Sim, né? às 9 horas. Tinha acontecido isso, eu cheguei em São Paulo umas 10 e pouco, aí tinha acabado de acontecer o acidente. E aí tava aquela coisa, morreu, não morreu, e eu estava na rodoviária esperando meu primo para me pegar, que eu não conhecia nada aqui. E aí, por fim, cheguei, fiquei maio, pouquinhos meses. Maio, quando foi junho, eu cheguei aqui no dia 1º, engraçado, tudo para mim aconteceu dia 1º, né? Quando foi dia 1º, como sempre comecinho do mês, dia 1º de junho, eu arrumei meu primeiro emprego. Lá na Cunha-Gago, ali, esquina com a Teodoro Sampaio. Fui lá, vi a placa, meu primo falou, tá na hora de você sair aí procurando emprego, né? Vai lá, ver um emprego de balconista, alguma coisa assim, para ver, né, e tal. Nunca tinha trabalhado na vida. Aí eu vi lá a plaquinha, encostei, perguntei se estava, não, estão pegando com experiência. Falei, olha, mas eu sou nova, eu estou pronta para trabalhar, quero muito, não tenho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Me dê uma semana, eu falei desse jeito, me dê uma semana só de experiência. Eu vou dar conta do trabalho, assim. Me deu uma semana só. E eu falei, foi assim meio pretensiosa. Me deu uma semana, nem precisa me pagar. Oh. Olha isso. Nem precisa me pagar. Confiante, né? Eu vim para trabalhar, mas me deu uma... Porque tava lá, né? Não, estamos pegando com experiência e tal. Se vocês não me derem a oportunidade, como é que eu vou ter a experiência? Então, eu preciso da oportunidade para poder ter experiência. E aí eu lembro o seu Jorge, que era o patrão na época, ele viu falando assim, aí ele, manda ela vir falar comigo, manda ela vir falar comigo. Aí, você quer muito trabalhar, né, que era chinês, né? Eu falei, sim, quero bastante. Sabe fazer conta? Aí eu falei, sei. Aí colocou umas contas lá para me fazer no papel. Eu falei, ainda bem que eu... Ainda bem que você estudou, né? Ainda bem que eu estudei, né? Conta de dividir, de somar, de multiplicar, e mandou responder, né? Eu sentei lá numa cadeira lá, respondi e entreguei para ele. Aí ele, pode começar amanhã. Aí eu, nossa senhora, fui embora para casa, feliz da vida. E voltei no outro dia. Aí já logo me colocaram para fazer um monte de limpeza. Assim, parecia que estavam com birra comigo, sabe? Assim, vamos colocar lá para lavar banheiro, vamos lá limpar o estoque, vamos lá limpar a cozinha, que tinha uma cozinha no fundo que a gente fazia as refeições lá no fundo. Vamos pedir para, tipo, como eu não tinha experiência, né? Vamos colocar ela para fazer o grosso, para ver se ela aguenta. Eu acho que não foi exatamente isso, mas na minha percepção, assim, de ver, eu falei assim, eles estão me testando, né? Estão vendo realmente se eu quero trabalhar. Se você é humilde, né? Vamos ver se ela quer trabalhar mesmo, né? Aí, Márcia, eu cheguei lá atrás, mas pense no lugar sujo, desarrumado. E eu falei assim, hoje eu vou fazer o melhor de mim aqui nessa sala. Vou deixar isso aqui. Mas é gostoso, aí não é? Aí fui lá, fiquei, juro pra você, coisas. eu fiquei, da hora que eu cheguei, só saí pra almoçar, voltei, limpei. Sim, deixei o negócio, né? Não foi porque eu limpei, não. Não foi porque eu limpei, eu não. Eu adoro também fazer isso. Mas fui lá, eu fiquei com minhas unhas tudo estragada, né? Mas peguei bucha, tudo, fogão que tava horrível, peguei
bombril, deixei um brinco, tudo. Aí eu falei, ó, quando eu deu 4 e pouco da tarde, fui lá na frente, lá na loja. Falei, olha, já limpei lá atrás, já tá tudo pronto. E a maratona, Conceição? Quando que você começou a correr? Aí eu ficando trabalhando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí eu sentindo falta. Porque lá Sim, dos esportes. Exato. Lá eu fazia tudo, né? Eu sempre estava ali, todo mundo lá em casa, lá, chegava na janela, como minha avó já não gostava, né? Os vizinhos nenhum gostavam da minha avó, por causa dela proibir a gente fazer as coisas. Ele chegava na janela, Conceição, a gente tá indo jogar bola, você não quer ir com a gente, não? Aí eu, vão indo na frente e daqui a pouco eu vou. Saí escondida e ia chegar em casa, apanhava, né? Porque eu sabia, né? E aí, chegando aqui, senti falta. Comecei a trabalhar, subir dessa escada. Aquele cansaço. Falei, nossa, que estranho. Tava cansando desse jeito, né? Aí, cheguei em casa, eu falei assim, na época eu tava namorando um rapaz chamado Marcos, eu falei, Marcos, acho que amanhã eu vou começar a fazer alguma atividade, tô sentindo falta de fazer alguma coisa. Fazer o quê? Eu falei, olha, você tem um time de futsal? Eu já vi que lá tem um time de feminino. Você não quer me pedir lá pro cara me colocar no time feminino? Mas você não joga nada, que não sei o quê. Eu falei, manda fazer um teste, né? Vou lá fazer o teste. Fui lá, entrei para jogar. Nem ele sabia, né? Eu acho que eu não tinha contado para ele. Quando ele me viu jogando, eu falei, menino, eu não sabia que você jogava bola. Eu falei, o quê? Deixa eu... Daqui, minha filha, Sangue nos olhos. Entrei no time de futsal lá, né? Fiquei jogando um tempão lá no time de futsal. Aí algumas meninas foram casando, outras foram sumindo. Aí fala assim, como é que você joga sozinha? Você não joga sozinha. Falei, caramba, eu preciso achar um esporte individual, onde só dependa de mim, que eu não preciso de ninguém para ficar implorando para ir fazer, sabe? Vamos, não vamos. Eu falei, vou procurar um esporte que eu consiga fazer sem ter que depender de ninguém. Fiquei pensando, chega no domingo, tô lá assistindo televisão, domingo, passando Esporte Espetacular, passando Maratona de São Paulo, 95. Aí eu olhando lá, isso aqui vai dar a largada, a elite feminina, toda a minha largada. Nossa. Aí o comentarista falou assim, é um esporte democrático, onde você coloca seu tênisinho, vai e dá uma volta, né, no parque, dá uma volta no quarteirão. Você não precisa de como é que você fala? É o tênis e a vontade. O tênis e a vontade, e aonde você estiver, você corre. Você faz, né? O esporte já tá exatamente que você está dentro de casa, você pode fazer. Dá para correr na chuva, dá para correr né? Tudo é livre, né? Na verdade, a corrida ela é livre. Você faz em qualquer lugar, em qualquer circunstância que você tiver, você faz. E aí eu falei, é isso, vou começar a correr. Não sabia nada de corrida, nada. Eu falei, vou começar a correr. Amanhã mesmo eu já vou correr. Catei meu sapatinho de futsal, pênalti, e saí já saí que nem uma louca correndo, Márcia. Aguentei 2 quilômetros. Morrendo, né? Aí andei, voltei mais 2. Nesse primeiro dia eu fiz 5 quilômetros. Fui trabalhar, Márcia, morrendo, perna doendo, tudo doía. Mas mesmo assim, no outro dia eu estava lá de manhã. Garoa e tudo. Isso foi em 2005. Eu tô vendo aqui na lista que em 2007 você já ficou em 7º lugar na São Silvestre. Exatamente. Aí nesse meio tempo, só para resumir, eu comecei em 95, fui treinando. Sozinha. 95, né? Em 95 quando eu comecei, fui treinando sozinha. Eu saía, andava, corria. E aí toda a meta era sempre, com uma semana aumentava 1 quilômetro. Ficava uma semana fazendo o mesmo percurso. Aí uma semana já depois, era treinadora sem saber. Minha mesmo. Aí a meta era aumentar mais 1. Aí eu ficava uma semana, aí eu colocava mais 1. No mês, eu já estava correndo entre 8 e 9 Então, olha quilômetros. só, olha uma estratégia. Comecem e cada semana vocês vão aumentando 1 quilômetro, não é? Eu calculava por 1 hora. Eu tinha 1 hora para treinar. Então, eu estava caminhando e correndo 5 quilômetros. Aí, quando começou a ficar fácil os 5 quilômetros, já comecei a fazer 50 minutos e falava, tem mais 10 para usar. Então, eu comecei a colocar mais 1 quilômetro. Aí os 5 quilômetros começou a ficar 40 minutos. Eu falava, tem mais. Aí eu aumentava mais os quilômetros por conta dessa 1 hora que eu tinha para treinar. Então foi acontecendo devagarinho. Eu fui aumentando até chegar no 10. Aí comecei a chegar no 10 e ficar fácil. Eu falei, agora eu vou indo para o trabalho correndo. Comecei a ir para o trabalho correndo e às vezes eu ia, às vezes eu voltava. E numa dessas indas e vindas minha, correndo, isso já com 6, 8 meses fazendo isso, um cara me seguiu.
até em casa, né? Saindo de Pinheiros ali da loja, foi até em casa me seguindo. Eu correndo, eu não vi que ele estava me seguindo. Ele foi, me seguiu. Eu entrei, bateu a campainha, eu já tinha entrado para tomar banho. Aí o Marcos, que atendeu, falou: tem um rapaz aí que seguiu você, falou que você corre muito bem, que você tem estilo de corredora e que você pode se tornar uma atleta. Imagina, isso aqui. Não, deixou o contato aqui. Aí eu já fiquei, puta, contato. Posso me tornar uma atleta? Nossa, quero saber quem é essa pessoa, né? Já vai para maratona. Isso. Aí ele falou assim, olha, é melhor a gente saber primeiro quem é a pessoa, não vai sair de manhã cedo correndo e encontrar sem saber quem é e tal. Falei, beleza. Aí, ao longo do tempo, ele falou, vou passar na Secretaria de Esporte da minha cidade, que é Taboão. Falei, você vai, vou perguntar quem é essa pessoa e aí você vê se realmente é da cidade, se é um treinador mesmo. Tá bom. Ele passou lá, perguntou, falou, olha, esse cara já não faz mais parte do atletismo, mas ele foi. Porém, quem está tomando conta hoje é a Maria Auxiliadora, que é a ultramaratonista lá, que já correu Conrad, já foi terceira e já foi quarta colocada, que é chamada hoje de Dama de Ferro. Que ela queria que eu fosse a substituta dela. Eu falei, não, meu Deus do céu, correr 100 quilômetros é só para louco, né? Eu não sou louca, não bati cabeça. Eu falei, não. E aí ela começou a me dar os primeiros treinos. E dali ela já, quando ela me pegou, claro, eu já vinha treinando. Eu já tinha um biotipo mesmo, porque eu não era cheinha, eu era magrinha. E aí ela falou, vamos fazer um teste com você para saber se você realmente está pronta, né, e tal. Aí colocou os meninos para me puxar. Aí me fez um teste de 3.000, né, que hoje é o teste mais usado para a gente saber as zonas de treino dos alunos. A gente usa o 3.000 metros como referência. Ela, vamos fazer um 3.000 aí para ver como é que você está. Aí colocou os meninos para puxar. Falou, você só segue os meninos. E eu não querendo perder para os meninos, fui. Claro, os meninos chegaram na minha frente, né? Mas eu cheguei ali, nossa, cheguei, me joguei, me deitei, eu fiquei acho que uns 10 minutos para me recuperar. Juro, eu só vi estrelinha. Aí ela falou, pronto, esse é o teste de 3.000, é chegar morrendo mesmo, é colocar os boldes pra fora. Você deu o máximo ali para provar, pra provar, né? Que eu era boa. Que é gostoso isso, né? É quando você tem essa gana, né? Essa vontade, essa né? vontade. E aí fiz um teste, ela falou assim, meu Deus, onde estava esse tesouro? Menina, se você treinar direitinho, não faltar nenhum treino, você vai se tornar uma atleta profissional daqui uns 3 anos. Aí eu, nossa, mas 3 anos vai demorar demais. Ela, eu pensando comigo, né? Nossa, Dora, 3 anos vai demorar demais. Ela, não, 3 anos passa voando. Se você se dedicar, se você entrar nessa vibe de treino, então, passa rápido. Aqui mais um código, não é da noite para o dia, nem mesmo para atletas, nem mesmo para quem treina todo dia. Para quem tem esse tino já. É demorado. Devagar. O processo é demorado, o processo tem que ser devagar. Só a dona Marcinha aqui que quer fazer 100 quilômetros. Exato. Eu falo que tem que ter muita paciência, né? Paciência para que você consiga sentir e acompanhar essa evolução, sabe? Você ter o prazer ter prazer o prazer do caminho, parar de ser ansiosa, que nem eu sou, que quero um negócio para amanhã. Não, tem que desfrutar cada treino. Exatamente. E são muitos. E são. Para você e é cansativo, ser atleta, né? E é cansativo, porque eu falo até para os meus alunos, a corrida é repetitiva, é repetição. Não tem tipo, hoje vai ser... Não, é repetitivo. É rodagem, é intervalado, é rampa, sabe? É funcional, é uma mistura, mas porém é um treino repetitivo. Então é uma coisa que só faz seguidamente e sempre quem gosta. Porque vai chegar uma hora que a pessoa, não aguento mais, não sei o quê. Não, se gostar, vai continuar fazendo sempre. Sempre. E a gente descobre que gosta, né? No começo eu falava assim, a gente aprende a gostar, né? Aprende a gostar. Hoje, por exemplo, é o meu esporte preferido. E olha que eu faço várias coisas, mas para mim, em primeiro lugar, é a corrida. Por quê? Ela me traz, parece que né? uma leveza, parece que higieniza a minha cabeça. Gente, a corrida é bom demais. Na hora que você está correndo, você tem tantos pensamentos bons que quando você acaba da corrida, você fala assim, ganhei. Você já sabe tudo que vai fazer já. Gente, é muito gostoso. É mágico. É muito gostoso. Eu costumo dizer que a corrida é minha terapia em movimento, né? Porque realmente, nunca experimentem. Uma sala de terapia, né? Mas assim, eu nunca precisei, lógico. Ou talvez tenha precisado, mas na época não foi uma coisa que eu tive acesso, mas hoje a corrida me salvou de muita coisa. E aí, qual foi a sua primeira prova? E aí eu comecei, né, quando bateu exatamente os 3, assim,
E aí, Márcia, ela falou, se dedica os 3 anos. Aí eu trabalhava, imagina, 8 horas em pé, subindo e descendo escada. E eu falei, caraca, mano, chegava assim, minhas pernas tremiam, assim, dormi para descansar, para no outro dia ir para o treino, que ela dava o treino 5 horas da manhã. Levantava 4 horas, para 5 horas eu já tá lá, e ela já estava lá, muito pontual, já estava lá esperando todo mundo. Eu lá, com cara de sono, cansada, ela, você é nova, você aguenta, você só tem 21 anos. No seu 21 anos eu fazia tudo. Então não pense que você está cansada, pensa que você está pronta para treinar. E a Dorinha foi o carro-chefe assim para tudo, né? Que eu ia chegar, era o meu melhor treino. Às vezes eu chegava tão exausto, tão cansado, sono. Juro, naquela hora, eu parecia que o treino ia sair. Eu falei, nossa, hoje vai ser meu pior treino. Saiu o melhor treino. Sempre a gente fala assim, hoje eu não vou dar conta. Mas quando você começa e o corpo começa a esquentar, vai embora, aí você fala, não quero que acabe. Sempre vi o melhor treino. Então, eu superei essas dificuldades, porque trabalhar 8 horas em pé, subindo e descendo escada, e depois que eu chegava em casa 8 horas da noite, e aí no outro dia, 4 horas da manhã, ter que levantar, pegava um ônibus, né? Às vezes garoando, chovendo, ia lá, fazia o treino com todo mundo, depois ia lá, pegava um ônibus lotado, ia trabalhar. Isso foi a primeira parte, né, do ciclo. E aí, exatamente com os 3 anos, eu comecei a participar de umas corridinhas pequenas, que a gente chamava bate-saco, né? Que agora já não existe mais. Mas existiam os bate-saco, né? Que são corridinhas de bairro e corridinhas de cidade próximas aqui. Itu, São Roque, Campinas, Ribeirão Preto. Essas cidades todinhas aqui em volta de São Paulo, a gente participava das corridinhas que eram tradicionais, que eram as prefeituras que faziam essas provas, né? E na minha época só tinha uma organizadora de prova aqui, que era a Corpore. Então era uma... Lembro da Corpore. A Corpore que organizava as principais corridas era a Corpore. E as dos interior eram exatamente as prefeituras. Então eles pagavam na hora, né? A prefeitura pagava os atletas na hora, pagava por categoria. Então a gente subia no pódio, às vezes eu conseguia terceiro, quarto, aí recebia um envelopinho, ficava toda feliz. Eu falei, quatro domingos a gente participava dessas provinhas. E eu juntava o dinheirinho. Era o mês, os 4 domingos que eu ganhava de dinheirinho nessas provas, era o que eu ganhava trabalhando o mês todinho. E aí a Dorinha, tá vendo? Olha, você já está ganhando o que você ganha trabalhando, mas não é hora ainda de deixar o trabalho. É melhor você se dedicar mais, treinar mais. Eu falei, caramba, já estou treinando. Ela, não, isso aí não é nada, tem que treinar muito mais. E toda sempre com muito cuidado com a gente, assim, para não machucar, para nada. E fui fazendo. Aí quando foi em 2005, em 95, fiquei com ela em 95, 96, até 2000. Em 2000 já estava treinando bem e tal. Aí ela falou assim, olha, está na hora de você procurar um técnico que melhore um pouquinho mais a sua velocidade, a sua capacidade física, que você tem condição de ser um atleta aí de alto nível. Procura. Ela me deixou livre para procurar um técnico. Aí eu fiquei analisando vários, eu conhecia vários bons, assim, tinha curiosidade, tinha técnicos assim que eu tinha uma sede para treinar com eles, assim, né? Mas na época eles eram tão fechados por conta dos clubes que para você ter acesso com um deles era muito difícil. E aí eu ia treinar, a Dora passava meu treino, eu ia lá para o Ibirapuera, na pista de atletismo, fazia meus treinos lá. E aí, num desses treinos, o Fernando estava lá. Não conhecia ele ainda. Ele estava dando aula para os alunos dele lá na pista. Ele falou, me viu treinando. E aí, acho que ele me viu fazendo alguma coisa errada, assim. Aí ele me viu e falou assim, como é seu nome? Aí eu falei, eu vi você está treinando com quem? Eu falei, aí ele disse assim, olha, você está fazendo tiro de 400, só que você está saindo muito forte. O seu último 200 está muito ruim. Tente sair mais devagar no primeiro 200 e faz o do último 200 mais forte. Assim você consegue terminar todos os treinos progressivos. Obrigada aí pela dica e tal. Aí fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu sempre fui muito atenta às pessoas, às técnicas, quando as pessoas me falavam dicas e tudo mais, ficava ali, filtrava bem para saber o que aquilo ia dizer para mim. No outro dia eu falei, vou fazer igual aquele cara falou, sair um pouco mais devagar e tal. E a gente não tinha Garmin, não era esse relógio, não. Era um Timexzinho simples. Fui fazer, deu todos muito bonitinho, tudo certinho, progressivo. O treino saiu. E eu fiquei bem depois, porque eu não me matava logo no começo, né? Eu já ia logo mais devagar e terminava no final mais forte. Aí, vi ele de novo lá, dando aula. E falei, cara, acho que esse cara aí é o cara que vai me treinar. Vou tentar falar com ele. Aí, no outro dia, cheguei mais cedo, ele estava lá na pranchetinha, que não tinha nem nada, celular, nada, era uma prancheta, zona assim. Ele fazendo anotações lá. Eu falei, posso falar com você? Ele falou, pode. Eu falei, então, eu estou sem
sem técnico, queria arrumar alguém para me treinar e tal. Ele, bom, vamos treinar. Vamos treinar, você treinava com quem? Aí eu falei, ele, posso falar com ela? Pode. Ele ligou para a Dorinha para saber se era realmente, se eu estava procurando alguém mesmo. Ele, não, foi eu que mandei ela procurar, tá certo, pode treinar. E aí pronto, aí ele começou a me treinar, Márcia. Aí ele falou assim, se você acha que você estava treinando, você não estava treinando nada. Treinar, você vai treinar agora. Meu Deus! Aí eu, primeiro treino, fiquei destruída. Velocidade pura. Pum! Pauzinha coxinha. Tá. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer desse jeito. E até trabalhar assim, eu ficava procurando um lugar para me sentar. Eu puxava a gavetinha, dava uma sentadinha, as pernas já estavam... Sei, Márcia, que comecei com o Fernando, e lembro como se fosse hoje, 2001. Em 2003, eu já estava brigando no pódio com as meninas já, que era na época que BMF, né, São Caetano, eram as meninas mais fortes. Estava já ali no bolo com elas. E aí, em 2005, apareceu o primeiro circuito caixa, primeiro ranking, que eu fui 4 vezes campeã desse ranking, né? E aí o Fernando falou assim, vamos arriscar, que foi a Confederação Brasileira, junto com a Caixa Econômica Federal, que lançaram esse campeonato para premiar os 10 primeiros atletas masculinos e femininos do ranking nacional de corrida de rua. Vão pegar os 10 melhores ranqueados para dar um patrocínio anual. E no ano seguinte tem de novo o circuito, e quem for ficando vai mantendo o ano seguinte. Aí E você? E aí o Fernando falou, vamos entrar? Não tem valor, não tem nada. Vamos tentar ver o que vai acontecer se você ganhar ou se você ficar entre as 3 primeiras. Falei, beleza, não tinha falando quanto você ia ganhar mensalmente, né, por ano e tal. E aí eu falei assim, cara, ele falou, só que aí a gente vai ter que investir nas passagens, alimentação, você vai ter que pagar do bolso para poder, as viagens eram longas. Isso é que é difícil para todos os atletas aqui no Brasil. Que não tem patrocínio, é isso. Pagar do bolso para conseguir. Né? Investir. Eu peguei o dinheirinho de salário, comprava passagem, que as primeiras etapas eram Fortaleza, foi Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, né? Em São Paulo foi Ribeirão Preto. E, deixa eu ver, Salvador. Qual foi a outra etapa? Foram 6 etapas. Mais uma, Curitiba, Salvador. Não lembro qual foi a outra etapa. Rio de Janeiro? Não, Rio de Janeiro não entrou na primeira etapa. E São Paulo, essa é a capital. Teve a etapa de São Paulo. Então, eu tive que pagar essas passagens, né? Parcelava. Falei, meu Deus. Aí começou a correr, era somado pontos, né? A maratona valia mais ponto. A meia maratona menos. E os 10 e 5 quilômetros eram quase pontos. Nada. Era quase nada. Aí tá lá, as meninas boas, claro, que não trabalhavam. E nessa época eu trabalhava ainda. Eu pedia dispensa no final de semana para poder viajar, para poder competir. E meu patrão acompanhou todo esse processo, eu treinando, né, começando a treinar e participando de prova. Então foi muito legal porque ele viu tudo acontecer. Então ele me liberava. Não, você é muito dedicada, vou liberar você sim para viajar. Quando for época de festa, tiver que vir trabalhar no final de semana, você vem, paga essas horas. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu acabei investindo nisso, fui. No finalzinho estava disputando a Selma Reis, que é do Rio, em primeira, e eu em segunda. Tava uma diferença de mais ou menos 3 pontos da Selma e para mim. Aí o Fernando falou assim, Conceição, vai entrar uma maratona. Aí eu falei, puta, uma maratona, não estou treinando nada. Meu maior longa era 24 quilômetros. Ele falou, é a única chance que você tem de ganhar da Selma, porque ela não corre maratona, ela só corre prova curta. Vamos se inscrever na maratona de Blumenau, que entrou no circuito sem, assim, do nada, porque a Caixa foi ser patrocinadora, então a prova valia ponto também. E eram 33 pontos essa maratona. E ele falou, olha, se você fazer ponto lá nessa prova, você coloca, passa a Selma. Fui, Márcia. Sem treinar 30 quilômetros, só com 24. Só que, imagina, de 95 para 2005, eu tinha um tempo muito grande de treino. Sim. Então, nesse meio tempo, eu ganhei muito lastro. Eu rodava volume de 100, 120 por semana. Então, eu já tinha um volume bem grande ali, com os longões entre 24 e 26, sempre 25 ali. Nunca fiz 30, né? Mas fazia essa média de longão, 24, 25 até 26. E aí ele falou, não, entra, você vai fazer um longão. Você não vai correr a maratona, você vai rodar. Entendeu? Porque existe uma diferença entre correr e entre
né? Sim, o que eu faço é Exato. rodar. E qual o limite da Você prova? tem que É treinar 6 a corrida, horas? você vai correr, você vai, né, competir. Então, aí eu falei, cheguei lá, tava as melhores maratonistas da época. Lá eu falei, nossa, eu tô com a Nata aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, não, é o seguinte, você vai sair junto com elas. Você não vai puxar, porque você é corredora de 21K e as meninas são corredoras de maratona. Os 21K seu, na maratona para elas, é igual. Elas vão melhorar o segundo 21, que você não tem. Aí Então, vamos lá, segue. E depois do 21, eu não sobreviva. Exatamente, mas não vá. Beleza. Fui com elas, elas passaram o primeiro 21 para 1 hora e 21, 22, que era o meu melhor tempo em 21. Uau! 1 hora Que e 22. desafio! Exato. Elas passaram 1 hora e 21, 1 hora e 22 ali na média, e eu junto. Eu falei assim, cara, que é meu melhor 21, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas, bom, vamos. E aí eu ainda tava tranquila ainda. Falei, vamos ver onde as pernas vão começar a doer, né? Fomos. Aí 22, 23, 24, quando chegou no 26, aí elas começaram a sair. Tava aqui, dali a pouco elas começaram a fazer isso aqui, eu querendo ir, não ia. Falei, putz, acho que agora aqui começou a maratona. Aí foram sumindo, assim, sumindo. E eu continuei no mesmo ritmozinho ali. Fui. Quando cheguei no 32, o Fernando tava lá. 32, Conceição, você tá a sexta, a quarta e a quinta tá morrendo, vai lá e busca, você pode buscar, tá faltando 10 quilômetros para terminar, que não sei o quê. Cara, eu não sei onde eu arrumei força. Aí eu sei que ali me deu um ânimo, uma injeção de ânimo, aí eu comecei a acelerar, comecei a ver as meninas assim, ó. Aí eu passei a sexta, passei a quinta, fui quarta. Fui quarta na primeira maratona. 2 horas e 58. Caramba, que 3 delícia! Horas. Vou falar, a experiência não foi boa não, viu? Porque eu fiquei detonada. Fiquei uma semana toda danada de dor. E ele falou assim, não, é normal, é maratona, você não tinha feito treino, você não treinou para maratona especificamente, é normal essas dores, vão ficar uma semaninha aí de boa para recuperar e depois a gente volta. Foi essa maratona que me deu o pontapé inicial para as próximas. Aí você ficou em primeiro lugar? Eu fiquei em 4º lugar. Não, mas no ranking? No ranking aí eu passei. Aí eu passei a Selma, aí só tinha São Silvestre para finalizar o ano, para ver quem ia ser campeã. Então, na São Silvestre, eu coloquei 15 pontos. Eu coloquei 15 pontos a mais do que nela e fiquei em primeiro. Na São Silvestre, ela teria que ser ou 5ª ou 4ª colocada para poder me passar e ganhar. Só que como a gente vinha com muitas competições, a São Silvestre era só para completar. Não tinha como mais fazer nada. Não tinha mais... E eu só mirei ela. Eu falei assim, o Fernando falou, você vai correr do lado da Selma. E só. Você chegou atrás, não vai mudar nada nos pontos. E aí eu corri grudada nela, fiquei com uma raiva. Sabe e eu grudada na Selma lá. Correndo atrás dela aqui o tempo todo. Não deu vontade de passar? Não, porque eu estava muito cansada já da temporada, né? Do circuito, viagem, cansada do trabalho, mas a maratona. E aí a Selma lá também cansada, né? Porque também não era só tem um campeonato de pista também, Troféu Brasil, jogos regionais, jogos abertos, a gente participava de tudo isso. Aí ela corri junto com ela também não tinha perna também para correr, eu fiquei só mirando ali, até que chegamos juntos, ganhei o circuito caixa. Aí você ficou quanto tempo na caixa? Aí foi bom. Foi bom profissionalmente. Aí teve a cerimônia de premiação, que foi um show que fizeram lá, um banquete. Também um ano, né? Um ano correndo, um ano competindo para depois receber. Fizeram a cerimônia de premiação que foi linda lá. E aí depois, e nada a gente saber quanto que era, né? Dali uns 15 dias depois da cerimônia de premiação, chegou no e-mail lá o contrato. Aí, Márcia, o salário do circuito caixa, de como campeã, era, acho que, se eu não me engano, hoje era umas 4 vezes mais do que eu ganhava trabalhando. Nossa. Aí o Fernando falou, agora você decide, você continua trabalhando ou quer correr, porque daí agora você treinando os 2 períodos, sim, você vai melhorar muito mais. Aí eu falei, pronto. Aí eu vou chegar agora lá no patrão e vou pedir as contas. Aí foi onde eu cheguei pro seu Jorge, aí ele... Não, eu já sabia que isso ia acontecer, não tem problema. E quantos anos foi isso? Isso foi em 2005. Quantos anos você estava? Eu estava com 26. Com 26 anos. Aí
parei, pedi as contas e tal, fui embora. E Aí, mudou muito ficar só pro esporte? mudou A sua, tudo. Mudou o tudo. seu condicionamento? Tudo, porque aí eu comecei a treinar os 2 períodos, treinar mais ainda do que eu venho treinar, porque eu treinava 120 por semana, 100, 120. Com os 2 períodos, eu comecei a treinar 140, 160. Uhum. Você vê, é a loucura, é um volume muito grande. Então, e aí eu tive que fazer primeiro a adaptação, né, de treinar os 2 períodos, que até então eu só treinava de manhã. Então, quando eu saí do trabalho para treinar os 2 períodos, eu fiquei um mês fazendo adaptação, correndo de manhã, fazendo treino normal de manhã, e à tarde eu fazia 5 quilômetros. Já era uma baita diferença, porque para mim o meu corpo não estava acostumado. Então, fiquei um mês fazendo isso. Depois de um mês, ele falou, agora a gente vai sair com o corpo da preguiça. Aí veio os trabalhos de condicionamento físico, né, ganhar mais força. Aí fui procurar nutricionista, que aí veio, meu nutricionista até hoje é o mesmo, nunca troquei, que é o Tubarão, todo mundo conhece. E de lá para cá só ele, só passo com ele. E nunca também troquei de técnico, sempre foi o Fernando, minha vida inteira, da Dorinha, que foi o início, né, que foi a que me descobriu e trabalhou. A Dorinha, ela estava naquele treinão lá? Tava. Era baixinha era lá. ela que estava... Ela que estava Então, coordenando. a Conceição é de Taboão da Serra, né? Sim, mora em Taboão da Serra. Né? Isso. Apaixonada por lá, que a gente quer que ela venha para São Paulo, mas a bicha tá enraizada lá. Ela tem um treinão solidário que eu acho que agora vira uma corrida de rua. Eu conversei agora com a proprietária lá da casa, né, do CAGEC, né, que é uma casa de acolhimento com crianças que fazem tratamento de câncer aqui em São Paulo, que vem de todas as regiões do estado, né, que vem para cá, para São Paulo, fazer tratamento. Essa casa acolhe as crianças e a família. E aí, sempre, todo ano, eles pedem para a gente ajudar. E aí, esse treinão solidário, a gente faz ele todo ano. Ano passado foi um pouco corrido, né? Porque deixou muito para cima da hora. Mas ano que vem a gente falou com a dona, ela falou, vamos fazer uma corrida especialmente para o CAGEC, né? Uhum. A gente está sentando e analisando para ver se a prefeitura abraça também a causa então, e a gente consegue vamos agora. Então, fazer. qual é a intenção aqui do nosso podcast? É que a gente consiga alcançar muita gente e que queira abraçar essa causa, né? Então, vocês que são aí de Taboão da Serra, que conheçam os centros esportivos, né? Os políticos da cidade, de como a gente consegue fazer esse evento o que vai oficial, né? Esse evento ele foi, eu lembro que eu fui. Ele foi o ano passado que nós estamos no começo. Dezembro, foi em dezembro. Então vai ser em dezembro de 25. Isso. Então vamos abraçar faz comecinho de dezembro ali para juntar mantimentos, né? Então agora o nosso podcast, né, que é Abrace o Esporte. Isso. Vamos ver como que a gente em parceria consegue levar isso fazer esse grande movimento para transformar isso mesmo num grande evento. Exato. Você sabe que comigo, né? As coisas acontecem. Eu chego lá, eu bato na porta do prefeito. Bato na porta e falo, prefeito, então, o que você vai fazer por nós? Mas assim as coisas acontecem. Tem que ser assim, gente. Nós temos muitos direitos e nós não corremos atrás. Então, os nossos políticos estão aí, falar um pouco de política. Eu acredito que falta cobrança pública, né? Então, então vamos começar a cobrar os nossos políticos, vamos ver. Então, eu vou estar participando ali da minha região, que é a Lapa. Eu já me inscrevi em várias associações ali para ir participando da reunião para ver como funciona a administração. Sim. Dos projetos, né, para a nossa área. A nossa área, graças a Deus, quem cuida da Lapa é muito bem cuidada. Nós temos vários grupos lá de apoio a diversas situações. Então, se você não vê muita bagunça, baderna, você não vê desleixo, as nossas praças estão muito bem cuidadas. Não sei quem é ainda quem cuida. Exatamente. Gente, as praças da Lapa estão lindas, lindas, lindas. Então, quer dizer, se existe cobrança dos moradores, que são essas associações, aí se há resultado. Porque se o político está lá e ele não é cobrado, ele não vai saber que a sua praça está abandonada, né? Exato. Exatamente. Então é isso. Então, a gente está vendo aí com
com a gestora lá da casa se a gente consegue ano que vem fazer uma coisa mais específica, né? De corrida mesmo, mas aí para isso a gente precisa da prefeitura, porque daí é uma coisa mais oficial, né? Precisa vou correr atrás disso e vou sempre atualizando aqui. Sim. Agora, e no Piauí? Porque eu sou apaixonada por esses movimentos de esporte. Eu já vi lá em alguns lugares assim que tem esse movimento assim muito assim do povo mesmo, né? Uhum. Olha, domingo vai ter corrida ali na praça, aí junta todo mundo faz esporte coletivo, e faz esse. Você tem algum sonho de fazer isso lá no Piauí? Difícil, porque como a gente está morando aqui, eu já estou morando aqui há muito tempo, e quando eu volto lá, eu faço um encontro. Eu lembro que a gente manda as doações para você. A gente faz esses encontros, né, e tal, faz uma festinha lá com o pessoal do bairro e tudo mais, mas dentro da cidade mesmo, junto com a prefeitura, deveria ter uma coisa um pouco mais focada nisso, se de repente a gente ter uma corrida específica, né, a gente procurar. Mas existem outras corridas lá, existem as corridas de lá do Piauí, em Parnaíba tem muito, porque eu acompanho o esporte lá. É lindo. Gente, pensa uma Piauí cidade, Piauí uma cidade que é a entrada do Delta, né? Parnaíba. Nossa, eu fiquei apaixonada. As dunas do Delta é muito lindo. E né? outra cidade Lagoa do Portinho, né? Que eu sou apaixonada. Essa ainda as não reservas, conheço. É lindo. Eu conheço só Cajueiro da Praia. Sei, que tem lá e tem que até teve uma briguinha rincha lá para ver qual era o maior cajueiro. Então, cajueiro de lá. E lá tem um mangue, onde todos os guias, eles são comprometidos a manter o mangue limpo. Sim. Então, a gente faz passeio de canoa no mangue. Eles preservam muito coisa lugar. Linda. Que coisa linda que é lá no Nordeste em geral é muito bonito. Tem muita coisa legal para oportunidade de conhecer. É lindo. Conceição, nosso tempo está acabando e a gente não consegui falar das suas 70 maratonas. Conceição, e como foi esse seu... Então, aí, através da maratona da Caixa de Blumenau, foi dado o pontapé inicial, porque daí eu saí do trabalho, comecei a treinar os 2 períodos, o volume subiu muito, fui treinando mais, passou no nutricionista ali, a alimentação, equilibrou tudo, aí as coisas já... Muda total, porque eu não consigo seguir receita. Eu sigo. Eu sou muito Caxias, assim, para esse ano eu vou abraçar o esporte. Então eu vou seguir a planilha que a Conceição abraçar. Conceição sabe que a planilha minha. Gente, acho que do ano passado inteiro ela me treinou. Acho que eu fiz 5 treinos. É difícil de achar essa mulher, viu? Não, eu vou lá, mas eu começo a bater papo, começo a ver borboleta, Joaninha, formiguinha e faz vídeo, mostra vídeo. Internet, Instagram. Falei pra ela, vou tomar o celular dela enquanto ela estiver treinando. Mas enfim, de lá pra cá, com esse volume todo, fui treinando mais ainda. E aí eu fui fazendo mais maratonas. Aí em 2009 foi a minha primeira maratona como campeã, que foi a maratona de Porto Alegre, né? Até então fiquei batendo na trave em umas delas aí. Né? A gente fala que o bater na trave é ganhar experiência, porque ninguém chega ganhando. Né? Você vai tentando até porque você está correndo entre as melhores ali do mundo, do Brasil. Então eu ficava ali, só mirando e vendo, preciso melhorar tanto tempo, vou treinar mais, e fui fazendo isso. Em 2009, eu fui campeã da Maratona de Porto Alegre. E essa daqui você já foi para a China correr? Já fui. Na China tem uma história muito legal com a China, que era para correr a Maratona de Macau. Aí a AFCON fez um convite pra gente, o masculino e o feminino, representar o Brasil, né, lá. E aí eu fui. E você foi tetracampeã do Circuito da Caixa, né? Isso. Bicampeã da Maratona de Porto Alegre, campeã da Maratona de Caracas. Era sul-americano, campeã de maratona. de Salvador, campeã da São Paulo City Marathon. Se eu te falar que eu tenho como é que se fala? Um recorde de pace. Como é que se fala? O meu melhor tempo foi na City Marathon. 1h58 para 21. Tá aí.
Ó, Tá eu bom, subi abaixo de a 2 horas, tá Brigadeiro, bom? eu subi a Brigadeiro a 11, mas É. em compensação, quando eu desci a Brigadeiro, eu tive que parar, porque Não, não é Brigadeiro, você subiu a 23. não, a Brigadeiro, a City Aí você vai. Marathon. Eu subi a Brigadeiro, desci, caía lá no Ibirapuera. Depois Não, mudou. Aí foi a Maratona de São Paulo, não foi? É a Maratona de São Paulo, né? Não é a City Marathon, não? não? A City Maratona é a de julho da Iguana, que é aquela de julho. Não, essa é era a da Maratona de São Paulo. Da Maratona de São Paulo. Eu confundo isso, tudo. É que eu não sou É. uma grande Mas maratona. enfim, aí veio essas maratonas aí, eu treinei muito, tenho que treinar muito. Eu sempre enfatizo que eu não romantismo 42 quilômetros. Eu respeito demais essa distância. Mas é porque vocês correm forte, não é. não é? Mesmo eu agora, por exemplo, eu não estou mais me dedicando a 100% aí para o volume de treino que eu fazia antes. Estou treinando muito pouco, assim, né? Estou escolhendo melhor as provas agora, até porque meu intuito hoje é outro. E olha só, qual a idade de sua hoje? 49 anos. E ainda sobe no pódio. E eu tava nessa Se eu treinar um pouquinho mais, ainda dá um caldo, é porque agora é muito compromisso, tinha uma muita moça coisa. de 20 anos do lado dela. E ela pegou a moça. A moça ganhou isso aqui foi um duatlon, né? A moça te pegou na bike, aí quando desceu na corrida dela, a bike dela era aquela bike de velocidade, né, contra-relógio. A minha era aquela speedzinha bem ruim. Mas eu tava me divertindo, eu tava brincando, só. Brincando, mas você curti, adorei a prova, foi muito boa a experiência. Gente, foi um prazer estar aqui. Pena que o nosso tempo acabou. E aqui, vocês sabem como que é, né? Vou dar o último recadinho. Então, eu vou ler para ficar bem bonito. Aqui os atletas e apaixonados pelo esporte compartilham suas jornadas de determinação, resiliência e conquista que nos motivam a ir além. Então, prepare-se para abraçar o esporte. Vem com a gente abraçar qualquer esporte. Existe tantos, né, Com? A gente tem um leque, né? A gente tem um leque de opções que você pode escolher aquilo que mais se encaixa na sua rotina, no seu dia a dia, colocar objetivo, metas que você possa, né, fazer e alcançar, que não seja uma coisa, vamos dizer, que tem que ser uma coisa prazerosa, né? Prazerosa. Não uma cobrança que você não consiga, às vezes, colocar isso em prática, mas que seja uma coisa que você escolha assim, não, isso aqui dá para fazer e é o que tem, dá para fazer, vamos fazer. E é isso, esporte é tudo na vida da gente, né? Independente de qual seja, a gente tem diversos. E você não tem noção tanto de gente boa que você conhece no esporte. Né, Com? Ó, nós aqui. Demais. E a gente leva essa amizade pra vida, né? Todo mundo. A gente conhece pessoas de tudo enquanto é lugar, a gente faz amizade. E toda corrida, né? O esporte é exatamente isso, né? Te conectar com outras pessoas, com outras histórias, com outras vivências, experiências. E assim vai, a gente vai trocando o tempo todo. Então, quer ver a gente? A gente treina de terça e quinta no Vila Lobos e de sábado na USP. Aparece lá, vem conversar com a gente, né? Treina bastante, hein? E Maratona exige. Algum esporte, vem andar, correr, que é tão gostoso um parque. Curtam, compartilhem. Vem se divertir, né? E venham desfrutar a vida. Exatamente Abraçando o esporte. Sempre. Beijo para todos. Um abraço. Obrigado.